Abra sua Bíblia em 1 Pedro 4, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, o verso 7, fala assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Feche os teus olhos um pouquinho, querido, vamos orar. Senhor, é a tua palavra que estamos lendo e queremos ouvir a tua voz através, ó Deus, da tua palavra. Queremos ouvir, Senhor, a palavra revelada por ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo, por favor, fala aos corações, Senhor, a todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo pela internet, Pai. Fala, Senhor, poderosamente, Deus, que o Senhor possa agir na vida de cada um hoje, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa revelar os mistérios, Pai, da tua palavra. Revelar, Senhor, aquilo que está no teu coração para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Estamos no último culto de 2020, tirando o culto da virada, né? Aonde passamos um ano abençoadíssimo. Amém? Glória a Deus pelo ano que nós passamos. A palavra de Deus diz que nós devemos dar graças em todas as situações. Não agradecemos pela pandemia nem pelo corona, mas agradecemos em meio à pandemia, em meio a essa situação. Somos gratos a Deus, amém? Ele tem nos protegido, tem nos livrado. Hoje, uma quantidade reduzida de pessoas, muitos viajaram, alguns, né? Outros ficaram em casa por outros motivos, alguns se preservando, outros preservando outras pessoas, nós, né? Mas a realidade é que hoje nós estamos encerrando um ano que foi difícil, mas até aqui o Senhor nos ajudou, amém, queridos? Hoje eu digo no culto, né? Ainda tem alguns dias aí de 2020. Muita coisa pode acontecer nesses poucos dias. Muita coisa pode acontecer até dia 31, até a virada do ano, até o culto da virada. E uma pergunta que eu faço: se você soubesse que a sua vida acabaria amanhã à noite,
o que você faria hoje? O tema dessa palavra é vivendo para Deus antes que o mundo acabe. Muitas pessoas estão esperando talvez Jesus voltar para pedir para Ele perdoar os pecados, ou entregar a sua vida nas mãos deles, ou voltar para os caminhos do Senhor. Mas a realidade é que quando isso acontecer, não vai ter mais jeito. Aí vai ter que passar pela tribulação. Mas e se eu e você soubéssemos que a nossa vida terminaria amanhã à noite? Aconteceu isso na Bíblia, em 2 Reis 20, capítulo 20, verso 1, com o rei Ezequias. Vocês conhecem essa passagem? Isaías chega para Ezequias e fala assim: arruma a tua casa que você vai morrer amanhã. Naquele momento Ezequias tomou uma atitude. Ele já estava enfermo, virou para o lado e chorou. A Bíblia diz que ele chorou amargamente e orou ao Senhor. Falou: Senhor, eu tenho te seguido, eu tenho te servido. Fala, família Revive, tudo bem com vocês? Mais um tempo na minha vida. E Deus ouviu. Deus ouviu a oração dele, o choro de Ezequias. Deu mais 15 anos de vida para ele. Mas isso não é uma regra bíblica. Basta você virar para o lado, chorar amargamente e orar que Deus vai te dar mais 15 anos. Outros homens de Deus foram avisados. Moisés foi um que ali no monte ele não entrou na terra prometida. Falou: não, você não vai entrar, aqui acaba. E a gente fica pensando, eu fiquei pensando hoje, e se Deus dissesse que a minha vida terminaria amanhã à noite, o que eu faria? Pastor, falando isso no meio de uma pandemia é meio grave o negócio, né? Eu vou mudar um pouquinho, vai. E se Deus revelasse a você que Jesus iria voltar amanhã à noite? Pastor André fala isso, né? A gente fala assim: Jesus está voltando. Ou a gente pode voltar para Ele antes, não é isso? É real. De um jeito ou de outro nós vamos nos encontrar com o Senhor. Ou no dia da nossa morte, ou no dia que Ele voltar. Ponto. Para nós que entregamos a vida para Jesus, isso é claro. Isso é bem claro. Agora, nós não fomos criados, eu e você, presta atenção, eu e você não fomos criados para morrer. Eu e você não fomos criados para morrer. Deus criou Adão e Eva para viver eternamente. E todos conhecem a história. Por causa do pecado, da desobediência, a morte entrou no ser humano e nós recebemos essa herança de Adão, que é a raiz pecaminosa. Mas Jesus veio para nos salvar, para nos devolver a vida eterna. Ou seja, crer nele, em Jesus, e nós seremos salvos e teremos a vida eterna. Então nós temos a plena certeza de que se eu morrer amanhã à noite, eu vou estar com o Senhor. Pedro, nessa passagem, ele estava escrevendo para uma igreja perseguida politicamente, pelo governo, para uma igreja perseguida, para serem presos, atribulados ali, presos, muitos jogados às feras, aos leões para serem comidos, outros sendo queimados vivos. Quantos viram aquele filme Paulo, Apóstolo Paulo, uma coisa assim? Aquilo é real que aconteceu, dos cristãos sendo queimados ali, vivos no meio da cidade. Ele estava escrevendo para essa igreja, para esses cristãos
que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, por causa da sua opção de vida, de optarem em seguir Jesus, sofrendo insultos, xingamentos, perseguições, falsas acusações. Eram espancados. Eles não sabiam se eles iriam chegar até o dia seguinte, até a noite seguinte. Então eles viviam de uma forma, numa situação em que eles acreditavam que aquele dia seria o último dia da vida deles. Amém ou não? Ou Jesus iria voltar, porque ele prometeu, e eles acreditavam que Jesus iria voltar na geração deles, não aconteceu. E depois passaram gerações e gerações, ainda não aconteceu. Mas existem alguns detalhes que nos mostram que talvez aconteça isso na nossa geração. Não sei. Mas é certo que Jesus voltando ou não, nós estaremos com Ele. E Pedro estava falando para essa galera. Então, eu pergunto para você, o que você faria se você soubesse que amanhã iria morrer? Eu falei a semana passada, retrasada, que nós devemos viver a nossa vida como se ela fosse acabar hoje, como se Jesus fosse voltar hoje, mas planejar a nossa vida como se nós fôssemos viver 100 anos, porque nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar ou o dia da nossa morte. Amém, queridos? É certo que isso vai acontecer, mas o detalhe, o que eu quero falar para vocês não é isso, não é o dia, ou quando, ou se vai, ou como vai acontecer. Isso é o de menos. Isso é fato, vai acontecer. O que eu quero dizer para vocês é como que nós temos que viver esse período, o período da nossa vida, como nós devemos viver. E nós vimos aí muitos experts em vida, dizendo várias receitas para viver em meio à pandemia. Pessoas dizendo que haveria um novo normal, uma vida diferente. Eu acredito e tenho certeza que não vai ter um novo normal. Nós vamos viver como sempre o mundo viveu, o ser humano viveu a vida inteira. As situações irão mudar, as coisas irão mudar, a nossa vestimenta, a roupa vai mudar. Nós teremos a moda 2021, talvez sem máscara, em nome de Jesus. Mas a moda 2020 foi com máscara, então tem máscara de tudo quanto é tipo, não é? E tudo isso pode acontecer, pode mudar, mas o jeito que nós vivemos como pessoa não vai mudar e não pode mudar, porque Deus nos fez assim. Ele falou: Adão, não é bom que você viva só, eu vou te fazer alguém para você viver junto. E fez Eva. Ou seja, ele estava falando assim: Adão, eu te criei não para você viver sozinho, mas para você viver e ter comunhão com pessoas, com seres humanos. E nesse ano nós fomos proibidos de ter comunhão com as pessoas. E isso claramente não é de Deus. Amém ou não? É claro que nós estamos nos preservando e temos que ter o distanciamento social, tudo isso eu concordo, até que haja uma solução ou isso, aquilo, mas isso não vem de Deus. Amém? Amém ou não? Se não vem de Deus, vem de quem?
capiroto, safado, sem vergonha. Não é? É ou não é? Mas Jesus veio para quebrar o quê? As obras do inferno. Ou seja, não importa o que Satanás tente fazer, o que o diabo tente fazer, nós vamos continuar vivendo como Deus nos programou, nos planejou e nos criou para vivermos, e ponto. Por mais que haja perseguição, que haja pandemia, epidemia, que haja doença, que haja guerra, que haja isso, haja aquilo, Deus nos criou para vivermos e termos comunhão. Pedro estava vivendo uma situação parecida. Não era uma pandemia, mas era uma perseguição de morte. A igreja não sabia se iria viver mais um dia, 2 dias, 10 anos, sei lá quanto tempo iria viver. Eles não sabiam. Então Pedro, ele dá algumas dicas de como viver a nossa vida hoje, como se fosse o último dia, mas planejando a nossa vida como se fôssemos viver 100 anos. Amém, queridos? Amém ou não? Primeira coisa que Pedro fala: sejam sóbrios, verso 7, sejam sóbrios, criteriosos e vigilantes na oração. Pedro vai na veia, Pedro vai ali na fonte do negócio. Ah, cara, você precisa ser equilibrado. O fim está próximo. Presta bem atenção, querido. O fim está próximo. Você está preparado? Tá ou não? Aleluia. Vamos ver então. Aqueles irmãos lá que viviam perseguidos, que viviam perturbados, muitos mortos, eles viviam como se a vida deles fosse acabar naquele dia. E Pedro fala para eles assim: presta bem atenção, nós precisamos nos preparar. Jesus vai voltar. Pedro não estava enfatizando na perseguição, no problema, e é isso que eu quero fazer. Não quero enfatizar na pandemia, na doença, na morte, nada disso. Eu falei isso para chamar a atenção de vocês, que é um fato. Mas Pedro falava assim: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu já falei para vocês que eu assisto sempre a live do pastor Antônio Cirilo, né, da igreja Online Church que ele montou. É uma igreja que só tem na internet, não tem prédio, não tem nada. Ele até me chamou para ser pastor lá. Então online eu fico lá abençoando, orando pelas pessoas e tal. E ele sempre tem uma música dele que fala isso, né? E ele, cada vez que toca essa música, ele fala assim: escreve aí, gente, escreve aí. Jesus volta hoje. Jesus volta hoje. Ele costuma falar que quando nós abrimos a nossa boca e falamos, nós profetizamos. Nós chamamos a existência. É exatamente isso que nós temos que fazer. E pensar dessa forma: Jesus está voltando. A Bíblia fala vai ser como um piscar de olhos. Jesus está voltando. E Pedro estava falando para eles isso. Nós precisamos nos preparar. Como? Primeiro, sendo sóbrios. O que é sóbrio? Para você ter uma ideia do que é sobriedade, é o inverso da embriaguez. Concorda? Quando alguém toma todas, chuta a lata, acontece o quê? Fica bêbado, perde a sobriedade, perde o autocontrole, não é? Por isso você vê o cara dando risada de qualquer coisa, o cara se torna uma pessoa até muitas vezes desagradável, outras vezes exagerado em tudo, né? Outras vezes não, sempre exagerado. A gente está desmontando o microfone aqui. Então a
A embriaguez tira o autocontrole, tira a sobriedade. Ser sóbrio é você ter autocontrole. Sobriedade fala de equilíbrio. Você já viu algum bêbado ficar de pé? E se ficar, pede para ele fazer isso daqui, ó. Ele não faz. É um teste. Tem guarda, antes de ter o bafômetro, como é que eles faziam? Ele falava para o cara assim, anda nessa linha aqui. Aí o cara tinha que fazer isso, ó. O cara, quando estava bêbado, ele não conseguia, ele ia para um lado, não tinha equilíbrio. Estava chapado. Sobriedade fala disso, equilíbrio, autocontrole. Criterioso fala de mente saudável, mente sã, não uma mente doentia, uma mente doente ou doentia. Sóbrio é o contrário de alcoolismo, de estar alcoolizado. Então a gente observa que Pedro estava falando para pessoas ali que estavam vivendo num mundo que existia ali festas com muita bebida, embriaguez, não só bebida, embriaguez, mas prostituição e aquela coisa toda. Todo mundo conhece ali, né, a história dos romanos, aquela coisa toda. Eles viviam ali nesse meio. Era muita bebida, era muita imoralidade. E Pedro fala: sejam sóbrios, não se deixem levar por aqueles que estão à sua volta, estejam firmes na fé, permaneçam firmes na fé. Então a gente observa que a mensagem de Pedro daquela época, ela é atual hoje. Amém ou não? Natal, dificilmente você vê uma casa, não vou falar dificilmente, mas a grande maioria é bebida pra caramba e o pessoal tudo bêbado. É ou não é, gente? Se não é todo mundo, mas pelo menos alguns. No mínimo um vai ter ali. E aí a gente olha e fala assim: Pedro está falando para mim, eu posso até estar no meio, mas eu não posso me envolver com isso. Eu tenho que ser sóbrio. E se Jesus voltar agora? E se eu piscar o olho, pum, a igreja subiu, já era. Como é que faz? Sejamos sóbrios. Pedro estava falando para aquelas pessoas. Sobriedade fala também de nós termos autocontrole, não só na bebida. Em outras palavras, ele estava falando assim: não comamos, não bebamos e não durmamos demais. Amém ou não? Tem gente que não bebe demais, mas come demais ou dorme demais. Eu gosto de dormir, gente. Não vou falar que não. Quem não gosta? Você não gosta, André? Todo mundo gosta de dormir. E Pedro estava falando exatamente isso. Tenha autocontrole. Há tempo para dormir, há tempo para acordar, ficar acordado, há tempo para dar risada, há tempo para chorar, há tempo para todas as coisas. Pedro estava falando em outras palavras: você que é preguiçoso, se liga, levanta. Não sejamos preguiçosos, nem trabalhemos demais. Você entende o que é o equilíbrio? Você entende o que é ser equilibrado, o autocontrole? Não fazer nada demais. Você que joga videogame, jogue, mas não jogue demais. Quando eu tinha meus... Quanto, Cláudia? Quando eu te conheci?
22, né? 22 anos, tinha um joguinho daquele, sei lá se era papagaio, sei lá, que tinha aquele negócio que ficava rolando assim, Sonic. E tinha um que era de luta, que era o top dos tops da época. Street Fighter, sei lá, tem um monte. E eu tinha um videogame que tinha lá as fitas que encaixava assim, né? Não era CD, nada disso. Não, não era Atari. Era esses jogos aí, só que encaixava uma fita em cima e você ia trocando as fitas, né? É tipo Nintendo, só que não era Nintendo, era um outro. Sega. Saga é onde você trabalha. Sega. E eu teve uma noite que eu varei a noite jogando aquilo. E eu cheguei no dia seguinte e tinha que trabalhar, eu falei, meu Deus. E marcar bobeira, a gente não só fica jogando, a gente fica no computador, a gente fica trabalhando a noite toda. Eu costumo trabalhar até tarde. Eu gosto de trabalhar de madrugada. Mas tem que ter controle. Amém ou não? Eu durmo até um pouco mais tarde, acordo um pouco mais tarde quando eu trabalho de madrugada. E eu faço isso. Quer dizer que só tem que trabalhar só de dia. Não, você pode trabalhar de noite. E os médicos que fazem plantão, não trabalham? Só porque trabalha. Agora, tem que ter equilíbrio. Em tudo, nós temos que ter equilíbrio. E Pedro estava falando isso. Naquela época não tinha videogame, nem computador, nem internet. Mas tinha as baladas. Naquela época já tinha as baladas. Era lá com música ao vivo, tudo. Os caras enchiam lá. Tá igualzinho hoje. Não muda nada. Não mudou em relação a isso nada. Só mudou o tipo de bebida, o tipo de... Mas acontecia a mesma coisa. Tinha o bêbado lá bebendo demais, confusão, tinha morte. A mesma coisa. Tudo que acontece hoje. Do mesmo jeito. Então Pedro está falando assim: sejam equilibrados. Mas não só isso. Sejam criteriosos. Por exemplo, aonde nós devemos ser criteriosos? No nosso lar. É um lugar que nós precisamos ser criteriosos. Nós temos que cumprir as promessas que nós fazemos. Isso é ter critério, não é? A gente tem que ser honesto, transparente nos relacionamentos, marido e mulher principalmente. Transparência. Na nossa casa tem que ter regras claras. Até estávamos conversando sobre isso ontem. Regras claras, para que as pessoas, todos que estão ali na família, possam seguir aquelas regras, de preferência segundo a palavra de Deus. Mas hoje é tudo diferente. É diferente, mas se não tiver regra, você vai saber, você vai ver o que vai acontecer com a família ou com os filhos. Tem que ter regras. As escolas têm regras. O trabalho tem regras. Tudo tem regra. Mas só que quando fala de família e de Bíblia, não, aí não precisa ter regra. Como não? Precisa sim. Precisa ter critério no trabalho. Cumprir as regras do trabalho, as normas do trabalho, é ser criterioso. Não dar balão no patrão. Não ficar enrolando. Ser honesto. Isso é ter critério. Lá também nós temos que ter relacionamentos saudáveis e transparentes. Isso é ser criterioso nos negócios. Ler bem os documentos antes de assinar. Assinou, cumpra o que você assinou. Isso é ter critério. Pagar o seu funcionário corretamente é ter critério.
Isso é ser criterioso. É dessa forma que Pedro estava falando para que a igreja lá vivesse naquela época. E hoje é a mesma coisa, não mudou. Isso é ter critério na fé. A gente tem que praticar a palavra de Deus. Se eu falo que eu sou cristão, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Sou mesmo. Cristão segue os caminhos de Jesus Cristo. Se eu não sigo os caminhos de Jesus Cristo, eu não sou cristão. Simples assim. Evangélico, eu sou evangélico. Será mesmo? Você vive o evangelho de Jesus Cristo? Senão você não é evangélico. Você gosta, é simpatizante da religião, entre aspas, né? Então a gente tem que observar que a palavra de Deus fala muitas coisas, nos ensina muitos detalhes que muitas vezes nós lemos e deixamos passar. Alguns podem pensar assim: se eu vou morrer amanhã, então hoje eu vou aproveitar a vida. Tem um filme até, eu assisti um filme de uma mulher, não lembro o nome da atriz, e ela fez um exame e ficou sabendo que ia morrer. E ela começou a aproveitar a vida. E aí ela começou a fazer tudo que ela gostaria de fazer. Então ela chegou para o chefe, falou tudo que tinha que falar para o chefe, meteu a boca no chefe e começou, pulava de paraquedas, fazia um monte de coisa. Não tinha medo da morte, porque sabia que ia morrer mesmo. Então, para ela queria aproveitar a vida. Só que depois ela descobriu que o exame não era dela. Não é? Agora imagina o inverso. Imagina a pessoa que acha que não vai morrer nunca, que é eterno, porque tem gente que acha que é assim: eu sou eterno nesse mundo, nesse corpo, não vou morrer nunca. Nada vai acontecer comigo. Eu sou super-herói, Superman, Homem de Aço, Thor, tem até o martelo, achando que nunca vai morrer, ou que nunca vai acontecer nada. Nós precisamos entender que nós não podemos viver dessa forma, inconsequentemente, de forma inconsequente. Nós temos que entender que daqui amanhã nós vamos ter resultados do que nós fazemos hoje, é fato. Depois da manhã a mesma coisa, e nós vamos colher o que nós fazemos. Então nós temos que plantar hoje coisas boas. Por isso Pedro estava falando: sejam sóbrios, criteriosos, mente sadia, sã, para tomar as atitudes, porque o que você tomar de atitude hoje, você vai colher amanhã. Simples assim. Agora muitos acham: já que quero viver minha vida, e vão sofrer. Pastor, está declarando isso na vida das pessoas? Não, estou constatando um fato que aconteceu comigo. Simples assim. E as pessoas acham que nada disso vai acontecer. Eu achava que não ia acontecer, mas aconteceu. Só que eu ouvi o Senhor. Eu falei: opa, está tudo errado, para, está tudo errado. E Jesus falando assim: eu estou te esperando. Cuidado, eu estou voltando. Cuidado, seja sóbrio, criterioso, mente sã, e tal lá. E eu ouvi e voltei. Há tempo, né? Repete comigo assim: Senhor, me ajuda a ser sóbrio e criterioso. Aleluia. Mas ele ainda fala um pouquinho mais nesse versículo. Ele fala assim: vigilantes na oração. Sóbrios, criteriosos e vigilantes na oração. Ou seja, se nós não orarmos, se nós não estivermos próximos do Pai, tudo isso que eu falei vai nos engolir. Nós não vamos ter mais vontade de fazer as coisas de Deus. Vai nos engolir. E isso é fato, que a oração
que nós fazemos ao Senhor nos aproxima do Senhor cada vez mais. Amém ou não? Vai mudar o amor de Deus para com a gente? Não. Ele vai continuar amando da mesma forma. Vai mudar a minha vida em relação a Ele. Amém ou não? Amém? Segunda coisa importante que a gente vê no verso 8 e verso 9. Sejamos amorosos com os outros. Primeiro ele fala, sejam sóbrios, criteriosos e orem. Mas ele fala assim, sobretudo, ou seja, acima dessas coisas, ame ao seu próximo. E ele continua falando um pouquinho, ele fala assim, porque o amor encobre o quê? Vamos ler de novo? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitos pecados, ou seja, encobre uma multidão de pecados. Aqui não está falando que nós temos que compactuar com o pecado do irmão, mas que nós temos que amar ele o suficiente para não olhar para o pecado e ajudar no que ele precisa ser ajudado. Esse é o amor. Ao invés de ficar criticando, ao invés de ficar falando mal, ao invés de ficar apontando erro, ao invés de ficar massacrando o irmão, a gente vai olhar, vai enxergar o pecado e vai amar ele do mesmo jeito, como Jesus fez conosco. Amém? É esse amor que Pedro está falando. É esse amor que é sincero. A marca da igreja de Jesus Cristo é o amor. A marca da igreja Revive é o amor. Se você olhar nos nossos valores, está lá. Se você olhar na nossa missão, levar vida, só leva vida quem ama. Na nossa visão de futuro, sermos reconhecidos como uma igreja alegre, que mais? Acolhedora e amorosa. Tá dentro da nossa missão, da nossa visão, dos nossos valores, o amor, porque o amor é a marca da igreja de Jesus Cristo. É falando com amor, é agindo com amor, que realmente eu demonstro que eu pertenço ao Senhor. Porque uma das características do fruto do Espírito é o amor. Eu demonstro que eu sou de Jesus quando eu faço algo por alguém, quando eu amo a vida das pessoas. Qual é a motivação do nosso amor? Jesus. Jesus nos amou de tal forma que deu a sua própria vida por nós. Existe amor maior? Que amor é esse? Que amor é esse? Amor? Amor? Ágape. Exatamente a palavra que Pedro usou. Ele não usou o amor eros, o amor filéu. Ele usou o amor ágape. A palavra que ele usou, ágape. Amor incondicional. Amor que não espera nada em troca. Amor que não fica condenando as pessoas porque erraram, pecaram. Amor que ao invés de condenar, vai lá e ajuda a pessoa a sair do buraco. Não dá uma mãozinha. Tem uns que estão ali, o cara está caindo, ele pisa para o cara cair mais. Ela cai logo, sai da minha frente. Não é isso. É você estender a mão, levantar o cara e falar, vamos caminhar junto. É levantar o teu irmão, a tua irmã e falar, vamos caminhar junto. Não é compactuar com o pecado, mas é amar ele, aquela pessoa, além dos pecados. Acima, sobretudo,
amar o nosso irmão. Essa é a forma que nós devemos viver o nosso dia a dia, como se Jesus fosse voltar amanhã, como se tudo fosse acabar amanhã, amando uns aos outros. Qual é o sentimento que você tem por uma pessoa que te prejudica? Não disfarça não, olha para mim. Qual é o sentimento que você tem com aquela pessoa que te prejudica, que te persegue, que fala mal de você? Qual é o sentimento que você tem? Fala alto, tem coragem? Raiva. Tem raiva dele. Mas Jesus está falando assim: nós temos que amar o próximo. Você concorda que se você tem relacionamento com essa pessoa que te faz mal, é sinal que ele é teu próximo? Também faz parte dos teus relacionamentos. Mas ele faz mal, pastor. Como é que eu vou poder amar essa pessoa? Dá para amar sem gostar? Dá sim. Dá sim. Quem é que ama o inimigo? Ninguém. Ninguém ama o inimigo. Ama ou não? Ninguém gosta do inimigo. Diferente. Ninguém gosta de ficar junto com alguém que te faz mal. Ninguém gosta da pessoa que te faz mal. Mas Jesus disse assim, lá em Mateus 5,44: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ah, Jesus! Aí pega. Jesus está falando, mesmo que você não goste, você tem que amar com amor ágape. Mesmo que você não goste da pessoa que te faz mal, você tem que amá-lo com amor ágape. Porque o amor que não gosta é o amor sentimento, é o amor emoção, é o amor mente, é a nossa inteligência emocional, que está falando assim, seja inteligente, não vai ficar sofrendo na mão de alguém, não é isso? Mas quando Jesus, ele vem e fala isso, ele está falando, ok, a sua mente está falando, o teu sentimento está falando, não, mas eu estou falando, que com o amor que eu vou te dar, você pode amar o seu próximo, o seu inimigo, aquele que te faz mal. Amar com amor ágape, sem esperar nada em troca. Esse é o amor ágape. Pastor, mas é difícil. Se fosse fácil, não estaria na Bíblia, não precisava estar escrito ali. Se fosse fácil, Jesus não precisaria dar o exemplo. Se fosse tranquilo, Jesus não precisaria fazer o que ele fez, morrer e, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Os caras estavam batendo nele, estavam chicoteando, prego na mão, matando ele. Pai, tem misericórdia, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo, eles não têm ideia do que eles estão fazendo, eles estão mexendo com o teu filho. Pai, perdoa eles, perdoa. Estevão a mesma coisa, perdoa, sendo apedrejado, os caras jogando pedra nele. Pai, perdoa. Esse é o amor ágape. Ele gosta daquela pessoa, talvez ele não gostasse, mas ele perdoou aquela pessoa. Amar incondicionalmente é você encobrir o pecado das pessoas com o amor, não compactuar, mas não ficar olhando para o pecado e deixar o Espírito Santo agir na vida da pessoa. Cristo morreu na cruz, porque Deus nos amou desse jeito. Ele nos deu o exemplo do que é o amor ágape. E eu vou te dar uma notícia: amor é mandamento. Amor é mandamento. É mandamento que Jesus deixou para a sua igreja.
Aqueles que diziam, eu sou cristão, evangélico, participo da igreja XYZ. Filhão, está amando o seu inimigo? Está amando aquele teu irmãozinho dentro da igreja? Muitas vezes falou de você, você amou a vida dele? Está amando o pastor? A pastora? Olha os olhos da Cláudia, meu Deus. Está amando? Normalmente o pessoal fala assim, amar o pastor e a pastora é fácil. Também acho. Não porque a gente é melhor que ninguém. É porque Deus teve misericórdia da nossa vida. E tem hora que a gente tem vontade de torcer o pescoço. Um do outro, né, mulher? Dos outros. Mas aí o amor de Deus vem falar, filhão, Deus te amou primeiro. Vai lá, ama a vida dele. Vai lá, ajuda ele. Conversa com ele. Bate um papo. Esse é o amor que que Pedro estava falando para aquela igreja. E ele fala assim, amor sincero. Não pode ser falso. Sincero. O mandamento, o amor é mandamento de Jesus para a sua igreja. Não é uma sugestão. Não é um discurso bonito. O amor é mandamento. Mandamento. Nós temos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Ele vai além, suportando-vos uns aos outros. É isso. A igreja, se você quer viver a visão da nossa igreja, faça desse jeito. Se você quer cumprir a missão da nossa igreja, levar vida a todos, vai ter que ter amor. Se você quiser participar de algo aqui ou em qualquer outra igreja, faça com amor. O fim está próximo. E se Jesus voltar hoje? E se Jesus voltar amanhã, à noitinha? E a gente já está cansado, não está dando muita atenção para as coisas. O irmãozinho manda uma mensagem, você nem responde. Você olha lá no WhatsApp em cima e fala, esse daqui não vou nem responder. Não é? Não dá para ser assim. Que o Senhor nos ensine a amar de verdade, não de palavras, mas com atitudes. Amar como Ele nos amou. Amém? Terceiro e último, para encerrar. Ele fala lá no verso 9 até o verso 11, ele fala assim, que nós devemos servir generosamente uns aos outros sem falsidade. Pedro pega pesado, não pega não? Pedro não tinha papa na língua. Ele fala assim, verso 9: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Em outras versões, sem murmuração. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas multiformes graças, ou seja, em múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, como um profeta, transmitindo a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que vem do Senhor, a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder. Vamos lá.
hospitaleiros. Hospitaleiros fala de hospedar. Naquela época, Pedro, naquela perseguição toda, as pessoas fugiam das suas casas, iam embora. E a igreja, muitas vezes, naquela época, tinha que hospedar pessoas que eles nem conheciam, na sua própria casa. E Pedro estava falando assim: vocês têm que servir, sejam hospitaleiros, sem murmurar, sem reclamar. Naquela época as pessoas precisavam de proteção, de descanso, repouso em algum lugar, porque estavam fugindo, sendo perseguidas. E aí entrava o amor, mas também entrava a hospitalidade, mas muitas vezes entrava a murmuração. E Pedro estava falando, sem murmurar, sem reclamação, façam isso. A palavra que é usada lá, que Pedro usou, a palavra grega que Pedro usou ali, ela mostra uma ideia de que a murmuração é você fazer uma coisa sem querer fazer. Mas sem falar para a pessoa. É chegar e falar assim: Murilo, vai dormir. Ô pastor, posso dormir na sua casa? Aí eu falo assim para ele: pode. Mas dentro estou falando: que chato, cara. Caramba, olha aí, ó, vou perder minha privacidade. Não. Só que não fala. É falsidade? Era isso que ele estava falando. Sejam hospitaleiros, sinceros, sem falsidade e sem reclamação. Hospitalidade é receber bem alguém em casa, na sua própria casa, amém? Que precisa de descanso, de apoio, que precisa de uma palavra abençoada, na hora que ele precisar, sem falsidade. Isso é ser hospitaleiro. Hoje, a gente observa que a tecnologia melhorou, ajudou a nossa vida em muitas coisas, né? Mas ajudou a gente a ser falso pra caramba também. É ou não é? Tem uns que no WhatsApp coloca ali até para não saber quando ele leu a mensagem, que fica azulzinho, né? Aí tem uma opção lá que você coloca para a pessoa que mandou a mensagem ou que está conversando com você não saber que se você leu ou não. Facilita aí muitas coisas, talvez. Mas imagine se eu fizesse isso com vocês, e vocês mandassem uma mensagem: vácuo, deixou no vácuo, não é? É assim que eu me sinto muitas vezes, com muitas pessoas, que eu mando mensagem, todas as semanas, e as pessoas, vácuo. Vou deixar de amar? Não posso. Eu não seria cristão. Eu não seria cristão. Amém ou não? Ah, vou tirar da minha agenda porque ele falou mal de mim. Quem vai sofrer com isso? Eu? Um pouquinho só. Você vai saber que falou mal. Chato pra caramba, né? Não é? É isso aí, Gael. Não mesmo. Não faça isso. Mas quem vai sofrer é ele mesmo, que está plantando coisas que ele vai colher lá na frente, falando mal das pessoas. Amém, queridos? Então assim, a hospitalidade não pode ser com falsidade. Você tem que ser.
O engraçado da igreja, o legal da igreja, é que nós, como cristãos, temos que servir a quem serve, para poder servir a Cristo. Entendeu? Por isso que não pode haver pessoas sem igreja. Tem aqueles que são os desigrejados. Já ouviu falar dos desigrejados? Como é que uma pessoa dessa pode fazer a vontade de Deus? Se o Senhor, Pedro fala assim, nós temos que amar uns aos outros, ser hospitaleiros, servir uns aos outros. Ou seja, eu vou servir o André, que é um servo de Jesus. Se eu não servir o André, eu não estou servindo a Jesus. Mas ele já é servo de Jesus. Mas eu tenho que servir a ele, ele tem que me servir, e assim mutuamente. Isso é igreja. Doideira. Tem alguns que acham que servir a Deus é somente servir a Deus, e eu só tenho que prestar contas não, eu só tenho que me preocupar com Ele. Dane-se os outros. Não, Pedro está falando o contrário. Que se você quer servir ao Senhor, você tem que servir o seu irmão. Ou seja, o Wagner está aqui. Quantas horas você está aqui? Está até doendo a mão, Wagner. Relaxa. Deus está contigo, te fortaleça, em nome de Jesus. Ele está servindo a Deus, mas Ele está nos servindo, porque esse som agradável está vindo através dele, está ali. Ele está nos servindo. Mas o culto não é a Deus? Lógico que é. Devemos fazer tudo para Deus, mas não dá para negar que quando Ele toca eu me sinto melhor. É o dom dele. E Pedro está falando o que aqui? Vamos lá de novo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Lógico que em primeiro lugar é servir a Deus, é adorar a Deus. Levi vem aqui, toca, canta. Quem é que vai falar que isso não ajuda a gente a adorar? As meninas, Lívia, Ana Cláudia. Por mais que eles possam errar, desafinar, sem eles não seria a mesma coisa. Dá para entender? Lógico que te amo, filho. Depois você vai pagar um lanche. Por isso que a Bíblia fala que cada um tem que servir no corpo, para que o corpo, numa unidade, para que o corpo se movimente e faça. Eu preciso fazer a minha função, aquilo que eu tenho dom, aquilo que eu faço bem. Pedro está falando isso. Nós temos que viver uma igreja que tenha essa cultura de servir a Deus, mas também servir os irmãos. Porque se você serve o teu irmão, você está agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Ou seja, usando o dom que o Senhor me deu para abençoar a vida das pessoas. Imagina, numa pregação, eu estou servindo a quem? A Deus. Mas vocês não estão ouvindo o que eu estou pregando? Estão sendo abençoados? Glória a Deus por isso, não é por minha causa. Mas eu estou fazendo porque Deus me deu esse trabalho para fazer. Então, Pedro está falando assim: amem uns aos outros e sirva uns aos outros com o dom que Deus te deu, com aquilo que você sabe fazer. E não é melhor ou pior o que nós fazemos aqui. Muitas vezes nós não percebemos que tem pessoas que vão lá e limpam o lixo do banheiro. Está servindo a quem? A Deus? Deus foi no banheiro? Deus foi no banheiro? Não, mas está servindo a Deus, porque está servindo as pessoas, os irmãos. Isso é simples de entender. Mas tem aqueles que, religiosos, eu só sirvo a Deus. Teve uma pessoa, uma vez, no encontro, que falou isso para mim. Um perrengue, trabalho pra caramba,
todo mundo suando, sem dormir, dormindo em cima de mesa com sapo, sei lá, como é que sapo faz o quê? Mugindo, sei lá, mugindo não, é vaca. Guachando, sei lá, o sapo, parecia uma sinfonia. No dia seguinte precisava pegar um galão de água. Dá para você fazer? Não, eu sirvo só na minha unção, no meu dom, eu sou profeta. Eu olhei para ele e falei, e eu sou o quê? Fui lá, peguei, botei nas costas, né? A gente cortava frango, a gente lavava a louça, a gente limpava banheiro. Estamos servindo a Deus? Sim, mas também servindo os nossos irmãos e aqueles que vão se converter, que serão nossos irmãos. Isso é amor, isso é hospitalidade, sem falsidade, sem religiosidade, entendendo que a igreja é isso, a igreja é uma comunidade, é comunhão, o partir do pão, nas orações, na comunhão. É assim que a igreja primitiva fazia, e muitas vezes nós nos deparamos com isso. A palavra que Pedro usa aqui para falar do serviço é diáconeu, como diácono, né? Que a gente chama de diácono hoje, diaconato, sei lá, serviço, servir as mesas. Se você lembrar de Atos, quando eles instituíram pessoas para servir as mesas, o que os apóstolos fizeram? Não é bom que a gente fique servindo a mesa, porque nós temos que ficar na oração e na palavra, não é? Ótimo. Mas quem servia a mesa até então? Eles. Porque se eles instituíram outras pessoas para fazer o que... É porque eles estavam fazendo isso. Não tinha ninguém? Vamos fazer. Agora que tem, vamos instituir pessoas, homens cheios do Espírito Santo, não é? Para fazer isso, para nos ajudar. Porque cada um vai servir ao irmão no dom que ele tem. Amém? Amém ou não? E isso é igreja. Jesus, os apóstolos foram hospedados por várias pessoas. Paulo era hospedado por várias pessoas. Eu me lembro quando eu estava na Comunidade da Graça, que tinha uns intercâmbios de igrejas, e vinham pessoas de outras cidades. Até hoje acontece isso, né? Vinham pessoas de outras cidades que para participar de uma conferência. Até hoje acontece, né? A gente vai para algum lugar, muitas vezes a igreja se movimenta para que os irmãos recebam as pessoas que estão indo para lá e hospedem na casa deles. E eu me lembro que a gente, naquela época, tinha briga, no bom sentido, né? Era uma disputa para ver quem ia ficar com o irmão na casa. E vinha lá 100, 200, 300 pessoas, e cada um ficava na casa de um, e era uma bênção. Eu não conhecia, ninguém conhecia as pessoas que ficavam na nossa casa. É igual um intercâmbio, né? De inglês, de sei lá do que, francês. Vai fazer um intercâmbio, você vai ficar na casa de uma família, alguém vem para cá, fica na tua casa, tal. Esse intercâmbio a gente fazia, e era muito gostoso. Mas mesmo assim, tinham pessoas que reclamavam. E aqui Pedro estava falando assim: façam isso, sirvam uns aos outros com amor, sirvam no dom que vocês têm, naquilo que vocês fazem de melhor, daquilo que vocês fazem de melhor, sirvam com amor. Mas tudo isso, que tudo isso seja feita, ele encerra ali essa parte da carta, que tudo isso seja feita para glorificar a Deus. Tudo que vocês façam seja para glorificar a Deus. E aí a gente volta na pergunta:
que eu fiz no início. O fim está próximo. Imagina se fosse amanhã. Está preparado mesmo? Ou a gente precisa tomar atitudes, mudar em algumas áreas? Isso é fato. Nós precisamos olhar, talvez, para dentro da nossa própria casa. Como nós estamos vivendo em família? Como é que a gente vive em família? Filho respeita o pai, pai respeita o filho, marido e mulher se respeitam. Como é que a gente está vivendo? Se Pedro está falando para a gente servir ao próximo, aquele que nem é da família, imagina a pessoa que está do teu lado todos os dias. Não estou falando que a gente vai ser perfeito a partir de hoje. Eu não sou, né, mulher? Eu sou instrumento de Deus para aperfeiçoar a vida da Cláudia, muitas vezes. Né, mulher? E a Cláudia também. Não fica de fora, não. Os nossos filhos a mesma coisa. Como nós na vida deles. Dentro da igreja a mesma coisa. Agora, se a gente não vive isso dentro da nossa própria casa, por mais que a gente estoure muitas vezes tal, a gente recua. Temos que recuar, orar. E Deus vem com uma palavra dessa na cara da gente. A palavra, né? Não é Deus que está batendo, não. Ela vem e fala assim: e aí? E agora? Você vai ter que pregar essa palavra lá. E aí você pede perdão. Não é? Pede perdão a Deus em primeiro lugar. E depois a família. Perdoa a mulher. Cadê a Lívia? Levi, você não está mais em casa. Já está na tua. Eu te perdoo, Levi. Brincadeira, filho. É assim, gente. Isso é o que Pedro estava falando para aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas e não sabia se ia durar um dia, 2 dias, 3 dias, ou seriam mortas, ou se Jesus iria voltar. É exatamente isso. Como nós estamos vivendo? O fim está próximo. Está falando que Jesus vai voltar, pastor? Tô, lógico. A palavra diz isso. Não sei quando, mas vai voltar. Falei que eu vou entrar numas pregações aí que eu vou falar sobre isso, né? Em breve. Deixa virar o ano. Não quero estragar a virada de ninguém. Brincadeira, gente. Vai estragar não, vai melhorar. Vai ser maravilhoso. Palavra abençoadíssima, gente. Palavra que vai mostrar o que é óbvio, está na nossa cara. A gente só vai fazer uns linkzinhos ali e falar assim, ó, acontecendo isso, aquilo, ó, Jesus está voltando, está bem próximo. Ó, já aconteceu, aquilo lá que era Apocalipse, que era futuro, já passou, já é passado. Entendeu? Tem coisa que já era profecia, que já aconteceu, já é passado. E a gente muitas vezes está vendo a banda passar. Pedro dá dicas importantíssimas. Como você está vivendo sua vida? Está planejando ela? Ótimo, planeje. Dia 31, culto da virada. É o culto do planejamento. Todo mundo planeja. O ano que vem eu quero fazer isso, vou emagrecer, né? Começa na segunda. Mas é quinta o culto da virada. Não, mas deixa para segunda porque vai sobrar o que vai, a comida de final de ano, né? Segunda eu começo, não, eu vou emagrecer, vou fazer exercício, né? Eu vou melhorar, vou estudar, não é? Vou estudar teclado, vou estudar violão, vou estudar isso, vou fazer aquilo, vou fazer... É o culto do planejamento. E se não chegar até lá? Como nós estamos vivendo hoje? E se Jesus voltar no dia 31, às 11h59?
Já imaginou? Você vai piscar os olhos para agradecer a Deus, ou sei lá, para fazer o quê? Para pular ondinha, sei lá. Não importa o que você vai fazer. Você vai piscar o olho, o que vai acontecer? Jesus voltou, pum. E aí? E se você não entrar no 2021? Como eu estou vivendo hoje? Resumindo toda essa palavra, precisamos viver hoje como se fosse acabar amanhã a nossa vida, mas planejar como se fôssemos viver 100 anos, sim. Por isso você não pode parar. Não adianta você, tá no final do ano, então vou deixar para lá tudo que eu fiz. Não, acerta as contas, acerta as coisas. Se você for prorrogar para o ano que vem, aí vai vir a preguiça do ano 2021, porque a preguiça do ano 2020 encerrou. A procrastinação vai encerrar em dia 31, não é? Empurrar com a barriga as coisas. Aí quando virou o ano, aí você vai falar assim, não, é começo de ano. O povo fala que o Brasil só funciona depois do carnaval, né? Mentira. Mentira. É mentira. A gente tem que trabalhar todos os dias. Todos os dias. Nos preocupar com a nossa vida todos os dias. Independente se é Natal, Ano Novo, Páscoa, se é qualquer data comemorativa. Não importa. Vamos comemorar, sim. Vamos estar juntos. Mas como eu estou vivendo? Sabe aquela pessoa que te mandou uma mensagem e você passou batido e deixou no vácuo? Hoje é dia de você entrar no seu WhatsApp e procurar aquela pessoa que talvez nem esteja mais no seu WhatsApp e falar, meu irmão, me perdoa. Você me mandou uma mensagem e eu não te respondi. Tem mensagens que muitas vezes eu não respondo porque eu não é que eu não quero, passa batido e eu vou lembrar depois. Eu não sei nem se teve alguma que passou e eu não respondi. Me perdoe se tem alguém aí, gente, que eu não respondi. É que tem dias que chega tanta mensagem que você lê e fala, vou responder. Aí chega mais uma tonelada, você já foi. Mas isso é um exemplo. Nós temos que mudar, não dia 31, mudar hoje. Nós temos que mexer na nossa vida hoje. Nós temos que agir hoje, porque amanhã pode ser tarde. Jesus pode voltar amanhã antes, ou à noite, quando eu estiver dormindo. E aí? Vou deixar para... Por isso que a palavra de Deus fala que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Porque você dorme hoje irado com alguém, amanhã você acordou, o mundo acabou. E aí? Ou você morreu, ou a pessoa morreu. Amém, gente? Fica de pé, um pouquinho. Eu vou pedir para as pessoas que tocam e cantam, venham nos servir e servir a Deus em primeiro lugar. E venham nos ajudar a adorar a Deus. Os pastores que nos ajudem a orar pelas pessoas. Tudo isso sem falsidade, amém, irmão? Está sendo falso, para. E não faz nada. Não estou falando para você não. É melhor não fazer do que fazer com falsidade. Ou então peça perdão e faça direito. Amém? Aleluia. Feche teus olhos um pouquinho, querido. Glória a Deus. Aleluia. Teus olhos fechados. Normalmente a gente faz isso no culto da virada. Pense no que você fez esse ano. Não, pense agora.
que você tem feito até agora? Como você tem vivido? Como você tem tratado os seus inimigos? Amar aquele que te ama é fácil. As dicas que Pedro nos dá contém sabedoria para vivermos hoje como se fosse o último dia da nossa vida, sendo sóbrios, criteriosos, amando uns aos outros, sem falsidade, servindo com generosidade, sem falsidade, sendo hospitaleiros, tudo para a glória do Senhor, tudo para a glória do Senhor. O fim está próximo. A Bíblia fala que Jesus vai voltar, e eu creio que está próximo. E quem sabe, tem certeza que isso vai acontecer. Quem sabe que o fim está próximo, tem atitudes que o preparam para esse momento. Não fique esperando. Ele é amoroso, essa pessoa é amorosa, generosa, hospitaleira, serve de acordo com o que Deus capacitou a vida dele. É autocontrolado. Vigia em oração para não ser enganado pelo inferno, pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo. Querido, o fim está próximo. O que nós vamos fazer se esse fim for amanhã? É um momento de reflexão. Momento de você refletir. Natal passou. O que nós fizemos? Adoramos ao menino Jesus que veio para nos salvar. Ao menino não, a Jesus que nasceu para nos salvar. Ou somente comemos e bebemos demais? Aleluia. Ou dormimos demais, não sei. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Pai.
Aleluia, Deus. Senhor, nós podemos fazer outro tipo de oração a não ser, ó Deus, pedir perdão, Pai. Se temos vivido, ó Pai, pensando somente nas nossas coisas, nas coisas deste mundo, Pai. E muitas vezes nos esquecemos das coisas do alto. O que é mais importante, Pai? As tuas coisas, Deus. Aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazermos, e muitas vezes fazemos de qualquer jeito, somos negligentes, ó Deus. Não te servimos da forma correta, servimos as pessoas de qualquer jeito. Ora, nos perdoa, Deus, nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, se temos agido assim. Queremos fazer diferente, Pai. Queremos fazer diferente a partir de agora, Pai. Não é a partir do ano que vem, é a partir de agora, Deus. A partir de agora, ouvir a Tua voz e mudar, agir, Senhor, para que haja transformação nas nossas vidas. E hoje é o dia, Pai, que o Senhor falou conosco, de sermos sóbrios, criteriosos, ó Deus, com a Tua palavra, em relação à nossa vida também. E é isso que estamos fazendo, Pai. É isso que estamos fazendo, Deus, hoje, ouvindo aquilo que o Senhor está falando através da Tua palavra. E a partir de agora, Deus, eu quero colocar em prática, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais ainda, Senhor, além daquilo que eu já tenho feito, eu quero fazer mais, Senhor. Eu quero fazer mais, eu quero servir mais. Eu quero ser hospitaleiro, Pai, sem murmurar, sem reclamar, Deus, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, como pastor, Senhor. O Senhor sabe que temos procurado fazer isso. Mas estaremos mais atentos, ó Deus, mais atentos. Existe a tentação, Senhor, de abandonar tudo. Abandonar a fé. Quantos estão pensando nisso, Senhor? Quantos estão sendo tentados de largar tudo, Pai? E nós repreendemos, Pai, nos levantamos como igreja e repreendemos essa cilada do inferno. E eu te peço, Pai, que eles possam suportar. Não é o nosso caso como pastores, Pai, mas muitos pensam, muitos pastores pensam, muitas pessoas pensam, Senhor, dessa forma. Em nome de Jesus, Pai, precisamos viver como se fosse somente até amanhã. O Senhor está voltando, Pai. Nos perdoa se temos agido de forma errada diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a viver como Pedro fala, sendo sóbrio, criterioso, servindo uns aos outros, em amor, amor sincero, real, verdadeiro, Senhor. O amor ágape, que não olha para o pecado, mas olha para as pessoas, olha para o ser humano, olha para aqueles que necessitam, Senhor, que precisam de ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Queremos amar uns aos outros com o Teu amor,
não com o amor do mundo, mas o amor ágape. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Nós oramos, Senhor, pela Letícia, pelo Léo. Estão aguardando o resultado, Senhor, da Covid. Declaramos e profetizamos, ó Deus, na vida deles, que será negativa em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, declaramos isso. Mas sabemos que mesmo que aconteça, o Senhor está com eles, em nome de Jesus. Mas nós declaramos que não será, em nome de Jesus, nada, que o exame será negativo, Pai. Nós oramos pela Elaine do Rogério, Pai, que está com Covid. Senhor, toca na vida dela agora, Pai, que todos os sintomas cessem agora, que todas as dores, todas as dificuldades, as células comprometidas voltem ao normal agora em nome de Jesus, que toda a carga viral cesse agora, em nome de Jesus. Declaramos cura sobre a vida dela agora, recebe em nome de Jesus. Oramos pelo Harman, Senhor, que o Senhor possa tocar lá no hospital, Senhor, aonde ele está, e que a melhora dele possa ser real a partir de agora, Senhor, como um milagre, o milagre que o Senhor está levando a ele agora, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela vida dele, pela vida da família, Senhor, que também está com Covid, em nome de Jesus, Pai, que todos os sintomas cessem agora, e que haja cura na vida dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Oramos pela Rose, Senhor, que está se recuperando do acidente, que a perna volte ao normal, Senhor, que ela consiga se recuperar o mais rápido possível, como também, Senhor, o Vitor, colocamos diante de Ti a vida do Vitor. Abre as portas, Senhor, para fisioterapia, abre as portas, Pai, para que ele consiga, Senhor, se recuperar o mais rápido, voltar às atividades o mais rápido, Pai. Oramos por aqueles que nós não sabemos e não conhecemos, mas que estão, Senhor, doentes, seja com Covid ou qualquer outra doença. Nós declaramos a cura, em nome de Jesus. Profetizamos cura sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que estão doentes na mente, ó Pai, com medo de toda essa situação, Senhor, nós repreendemos todo espírito maldito, espírito de morte, espírito de medo, em nome de Jesus. Vai embora agora, em nome de Jesus. Declaramos a mente livre, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor, não teríamos chegado ao fim desse ano, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor esteve conosco todos os dias, o Senhor sustentou a vida de cada um, aqueles que nós temos orado, o Senhor tem levado, Senhor, o alívio, a cura, a transformação, a salvação, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um deles. Abençoamos, Senhor, a vida daqueles que estão, ó Deus, agindo contrário às igrejas. Nós abençoamos a vida deles. Aqueles que falam mal das nossas vidas, nós abençoamos, Senhor, a vida deles. Que eles prosperem e que eles possam, Senhor, ter, ó Deus, consciência, sobriedade, equilíbrio, autocontrole, Senhor, em nome de Jesus, e que tenham critérios, em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor. Colocamos a vida de todos aqueles que estão nas nossas listas de oração. Oramos por eles, Pai. Seja qual for o problema, te peço, Pai, em nome de Jesus, olha para a vida deles, Pai, agora, em nome de Jesus, por favor, Pai, ajuda-os. Se for doença, cura, Senhor. Se for problema financeiro, ó Deus, abre as portas, em nome de Jesus. Se for problema familiar, problema no casamento, Pai, nós declaramos paz, nós declaramos que está quebrado toda a discórdia, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu te abençoo, meu irmão, te abençoo, em nome de Jesus. Declaro dias maravilhosos, semana maravilhosa. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro a prosperidade, eu declaro saúde. Eu declaro harmonia na tua casa, na tua família, nos teus familiares, aqueles que não conhecem a Jesus. Eu declaro salvação em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua casa, sobre os teus familiares, a salvação do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Senhor, eu oro por todos, Pai, todos que estão me ouvindo, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre do maligno, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor do nosso grandioso, o nosso Pai eterno, a graça e a paz que excede todo o entendimento de Jesus Cristo, a unção, consolo, poder, comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, a tua casa, a tua família, e que você viva dias de bênção na tua casa, que você viva dias em que você veja o milagre de Deus, o favor de Deus sobre a tua casa, em nome de Jesus. Fala assim: eu recebo em nome de Jesus, eu concordo, amém, amém.